Oi, pessoal. A ideia da aula de hoje é que a gente fale então sobre a anatomia do sistema urinário. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a posição anatômica e a morfologia externa dos rins. Quando a gente fala no sistema urinário, a primeira coisa que a gente deve entender é como é que ele é formado. Ele é constituído pelo quê? Basicamente pelos rins, como a gente já imagina, por ductos condutores de urina, que são os ureteres, que vão comunicar ou levar a urina dos rins até a bexiga, que vai ser o depósito dessa urina dentro do nosso corpo, e a uretra, que é o ducto que vai levar essa urina da bexiga para fora do nosso corpo. Qual é a função básica dos rins? Ao fazer essa produção de urina, os rins conseguem filtrar o nosso sangue e fazer uma depuração, uma limpeza desse sangue, eliminar excesso de líquidos, excesso de sais, excesso de substâncias que não devam permanecer no sangue. Então, entre essas várias ações que os rins exercem, a função básica deles vai ser manter o estado do nosso sangue com suas características e volumes estável. Então, a homeostase é manter numa situação estável essa condição, essas características do nosso sangue. Onde os rins ficam, né? Onde é que eles se localizam? Então, o primeiro ponto que a gente deve entender, não só se localizam no abdômen, mas é importante que a gente entenda que eles se localizam numa porção alta do abdômen, junto então ao fígado do lado direito e muito próximo do estômago, por trás do estômago, na verdade, muito próximo do baço do lado esquerdo. Então, eles têm uma posição bastante alta dentro do nosso abdômen. E além disso, né, se a gente for considerar essa localização, nós vamos entender que eles estão posicionados aproximadamente na altura das vértebras torácica 12 e lombar 1, ou seja, na transição entre a última vértebra torácica e a primeira vértebra lombar. Isso significa que com aquele desenho que as costelas fazem, se direcionando para baixo e depois voltando para cima, eles estão protegidos também pelas margens das nossas costelas. Além disso, se nós olharmos agora numa vista, num corte transversal, então numa vista inferior, e por que a gente diz que é a vista inferior? Eu estou olhando dos pés em direção à cabeça. O fígado está do lado direito, a menos que esse indivíduo tivesse situs inverso. Senão, aqui é a porção ventral, aqui é a porção dorsal, coluna vertebral. Os rins, eles não ficam retos nesta posição, mas sim flanqueando a nossa coluna vertebral, então eles se direcionam de forma oblíqua aqui na nossa, margeando a coluna vertebral e se posicionam bem posteriores dentro da nossa cavidade abdominal. Então, por isso, a gente pode dizer que eles têm uma posição retroperitoneal. Por quê? Porque o peritônio está aqui revestindo o fígado, revestindo o estômago, intestinos, e ele reveste também uma gordura que aparece aqui nessa imagem, ela fica como se fosse transparente, então aparece escura, e essa gordura é uma gordura que vai revestir externamente esses rins. Então, o peritônio está aqui margeando essas estruturas todas e posicionando elas atrás nessa parede posterior. Por isso a gente fala que os rins têm uma posição retroperitoneal. Uma outra coisa interessante, além dessa posição retroperitoneal, como é que eles ficam ali? Eles não têm um ligamento suspensor, eles não estão unidos a nenhum osso, existe só o peritônio e existem algumas outras estruturas que mantêm eles nessa posição. Fora isso, eles estariam muito mais móveis do que outras estruturas. Eles não são revestidos completamente pelo peritônio e o peritônio seguraria eles. Então, o que reveste eles? O que segura esses rins na sua posição? Primeiro ponto é essa cápsula fibrosa. Então, nós temos
uma cápsula fibrosa revestindo externamente cada um dos rins, e algumas estruturas que se prendem a essa cápsula fibrosa ajudam a manter eles na sua posição. Esse corte representa um corte transversal da região abdominal, também numa vista inferior. Por que a gente diz uma vista inferior? Porque desse lado aqui esquerdo eu estaria vendo, que é o lado direito desse indivíduo, eu vejo aqui a veia cava e a aorta estaria mais à esquerda. E é isso que nós temos numa posição correta dentro da nossa cavidade abdominal. Então, aqui seria o lado esquerdo, e aqui seria o lado direito e aqui seria o lado esquerdo. Nós vemos aqui a coluna vertebral, nós vemos aqui o peritônio revestindo essa cavidade peritoneal, que eu também posso chamar dessa forma. E uma coisa que eu vou perceber é que, além dele manter, ele compactar essa estrutura na parede posterior, existem algumas outras estruturas aqui associadas. Que estruturas são essas? Então, nós vamos encontrar uma cápsula adiposa aqui revestindo, posicionando externamente esse rim. O que a gente encontra? A gente vai encontrar uma gordura perirrenal, uma fáscia e uma gordura pararrenal. Então, essas gorduras, essas camadas de gordura anteriormente bem colada ao rim e posteriormente, são estruturas que, com o peritônio empurrando essas estruturas aqui para trás, elas ajudam a manter o rim na sua posição. Então, a cápsula adiposa e a cápsula fibrosa ajudam a manter esse rim em sua posição correta. Além disso, o pedículo, que a gente já vai ver o que é representado aqui nessa imagem pela artéria e pela veia renal, além da pressão exercida pelas vísceras dentro da cavidade abdominal, vão fazer com que esse rim se mantenha posicionado nessa posição, mantido, né, nessa posição posterior, e ele se mantenha nessa altura, ele não caia nem levante. Então, existem várias estruturas, fígado, baço, várias estruturas em torno, também reforçando essa compressão, essa manutenção dos rins na sua posição correta. O que é então o pedículo renal? Basicamente, o pedículo renal vai ser o conjunto de estruturas que estão entrando ou saindo do rim. É parecido com o que a gente fala da raiz pulmonar, o pedículo pulmonar. Aqui seria a raiz renal ou pedículo renal. Só que aqui a gente não tem um brônquio. Aqui a gente tem uma artéria renal, uma veia renal. Nós vamos ter o ureter, na verdade aqui a pelve renal saindo, e nós vamos ter nervos renais, vasos linfáticos passando por aqui. Então, o pedículo renal é o conjunto dessas estruturas que estão indo em direção ao rim ou saindo do rim. E quando elas chegam no rim, elas entram por onde? Pelo hilo renal. Então, parecido com o que a gente vê no pulmão também, o hilo renal é uma superfície, uma porção côncava aqui do rim, onde as estruturas do pedículo renal entram ou saem. Então, de novo, nós vamos encontrar as mesmas estruturas, não ureternas, pelve renal, entrando ou saindo desse rim. Então, o pedículo é o conjunto de estruturas. A região onde o pedículo, ou as estruturas do pedículo entram ou saem do rim, é o hilo renal. Isso daqui é muito importante para que a gente, muitas vezes, ao ler livros, se localize e entenda exatamente o que estão querendo dizer. Se a gente fosse fazer uma comparação simples, nós poderíamos pegar uma semente de feijão, ver que a semente de feijão tem uma porção côncava esbranquiçada. Essa porção côncava esbranquiçada a gente poderia dizer que é a região do hilo do feijãozinho, se a gente fosse fazer ele se parecer com o rim.
E em relação ao formato do rim, a forma do rim e como ele se relaciona com as glândulas suprarrenais, o que a gente pode dizer? Primeira coisa, o rim tem um formato alongado, mais achatado, então ele tem um comprimento maior, uma largura um pouco menor, né? E uma profundidade menor ainda. Então, essa profundidade de anterior para posterior é em torno de 2,5 cm, essa largura dele é em torno de 5 centímetros e a altura dele em torno de 10. Então, se a gente pensar que o rim é responsável por filtrar nosso sangue, ele é extremamente importante para isso, é de se surpreender que o rim seja tão pequeno. Nós temos 2 rins desse tamanho. Bom, o que mais chama atenção? Ele tem um polo superior e um polo inferior. Então, na posição anatômica, nós sempre podemos identificar o polo superior e o polo inferior, sendo que o polo superior é sempre aquele polo que se relaciona com a glândula suprarrenal. Então, na espécie humana, a glândula suprarrenal, que a gente vai ver depois no sistema endócrino, é uma glândula bastante achatada, que parece quase um chapéuzinho sobre esse polo superior. Então, no rim humano, ela fica bem aderida, bem posicionada sobre esse polo superior. A gente, só para chamar atenção já nesse momento, dependendo de onde vocês, do livro que vocês forem consultar, se a tradução vier do inglês, que prefere utilizar termos associados ao grego, nós vamos falar de glândulas adrenais. Vem glândula adrenal, também se fala de adrenalina e noradrenalina. Quando nós temos livros que são traduções de línguas que utilizam o termo que vem do latim, nós vamos falar de suprarrenal ou epinefron, epinefrina, norepinefrina. Então, dependendo da tradução do livro ou do material que vocês forem estudar, vocês vão encontrar adrenalina, epinefrina ou adrenal suprarrenal. Então, adrenal e suprarrenal são a mesma coisa. Uma outra coisa que é importante chamar a atenção, como eu comentei com vocês, a face anterior e a face posterior, né? Elas se distanciam em 2,5 cm. São faces que podem também ser distinguíveis, não é o objetivo aqui nesse momento, mas a face posterior é aquela que se relaciona, como os rins se posicionam flanqueando a coluna vertebral, as faces posteriores são aquelas que se relacionam com a coluna vertebral. Além disso, a margem lateral é uma margem convexa, maior, e a margem medial uma margem côncava, menor, e aquela onde nós vamos encontrar o hilo renal. Nós vimos onde fica então o hilo renal, nessa posição, nessa margem medial. A gente já sabe que é uma região onde as estruturas do pedículo renal entram ou saem. E o que é importante é que, se a gente considerar a partir do hilo, nós vamos ver que aqui dentro existe um espaço aberto dentro do rim, e esse espaço forma como aquilo que a gente chama de seio renal. Então, o seio renal nada mais é do que uma cavidade aberta a partir do hilo renal aqui para dentro. E essa cavidade interna vai ser muito interessante, porque é ali onde a gente vai encontrar a pelve renal saindo, a gente já vai falar dela, as veias renais saindo e as artérias renais entrando. Nós vamos ver os nervos renais entrando e saindo. Então, nós vemos uma passagem de várias estruturas entrando e saindo. As estruturas que formam o pedículo renal, que passam pelo hilo renal, elas continuam se projetando para dentro do seio renal e se bifurcando, se ramificando, formando divisões que se projetam
para o polo superior, para o polo inferior, para a margem lateral. Então, essas estruturas todas vão se dividindo para ir para cada região do rim. O que é interessante, esse espaço fica vazio? Não. Uma coisa que a gente já viu em vários outros exemplos é o de que o tecido adiposo, o tecido conjuntivo, né, adiposo, vai sempre revestir todos os espaços que permanecem vazios. E aqui não é diferença, não é uma exceção. Então, nós vamos encontrar os espaços do seio renal, onde não tem veia, artéria, pelve renal, vão ser preenchidos por tecido adiposo. Então, nós temos esse tecido dentro, então, também do seio renal. Só para a gente, então, entender já num primeiro momento o que é a pelve renal e o ureter, nós vamos ver que a pelve renal, além da veia e da artéria, é essa estrutura aqui que conduz a urina para fora do rim. Ela é um pouco mais alargada aqui, saindo do hilo, e depois ela se torna fina, formando o ureter. Então, a pelve é essa projeção que vem a partir de uma série de tubos, ou chamados cálices, que recebem a urina que foi produzida e vão conduzir essa urina até o ureter. O ureter é o conduto muscular, revestido por músculo liso na sua parede, que é um estreitamento dessa pelve e que vai conduzir essa urina até a bexiga.